Dinheiro tem velocidade? Pois é, tem sim. E se não fossem as interferências estatais, nós estaríamos crescendo rápido. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Antes de começarmos, é importante avisar que esse vídeo é baseado em um estudo realizado pelo escritor do mesmo, o Liberold, com dados coletados da OCDE, do IBGE e do Banco Central. O link para a tabela dos dados compilados está aqui na descrição. O tal estudo apresenta dados do PIB em reais e em dólar, do M2 também em reais e em dólar, o câmbio e a velocidade do real. Todos os dados foram medidos por trimestres para ficar didático e começam a partir de 1996, os últimos 25 anos. Pegar dados anteriores a 1994 implicaria ter que lidar com conversão de moedas para o real. E durante a produção desse vídeo, os dados do segundo trimestre de 2021 ainda não haviam sido liberados. Mas calma, que vamos explicar o que cada um desses indicadores significa. O PIB, Produto Interno Bruto, muitas vezes é usado como medida da riqueza de um país. O cálculo é bem simples, é a soma dos gastos da população com o gasto governamental, investimentos e exportações, menos as importações. Nesse conceito, já há um grave problema. O PIB iguala o gasto da população com o gasto governamental, como se ambos gerassem riqueza. O que os governos chamam de investimento são gastos com dinheiro das pessoas que produziram e não escolheram gastar com o que o governo escolheu. Imagine um exemplo aqui. O governo gasta 100 milhões para construir um estádio lá em Manaus para a Copa, que só será usado para 2 ou 3 jogos e depois vai ficar levando sol e chuva, consumindo energia elétrica, grama crescendo, sem uso comercial. Para o cálculo do PIB, esse gasto seria igualmente benéfico a 1 milhão de brasileiros comprarem um jantar para a família de R$100. Pois é, não é preciso explicar mais, porque essas duas coisas não se igualam. Além disso, o PIB não considera mercados ilegais, como o de leite em Cuba ou o de frango na Coreia do Norte. Ainda assim, estamos comparando PIB com PIB, então essas distorções acabam se cancelando. E aproveitando que o papo é sobre PIB, vamos dar uma analisada no PIB brasileiro. Podemos ver que, exceto pelas crises de 2020 e 2008 e muito levemente na crise de 2000, o PIB daqui tem crescido bastante em reais. Mas quando vemos o PIB em dólares, a coisa muda de figura. O PIB brazuca estava estagnado até ter um leve crescimento verdadeiro a partir de 2005. Porém, a crise de 2008 fez com que muito desse crescimento fosse perdido. Mesmo após a recuperação, o PIB estagnou na primeira metade dos anos 2010. Em 2015, com a crise do impeachment desvalorizando o real, houve mais queda, além do Corona Dump, em março de 2020. Então, tirando fora as bolhas e as crises, podemos dizer que o Brasil está estagnado há 25 anos. Houve períodos de crescimento, mas que acabaram sumindo devido à instabilidade política do país. Agora, a próxima métrica, o M2. M2 é o agregado da base monetária. Essa base é quantificada do M0 ao M5, do dinheiro menos líquido ao mais líquido. A maioria dos economistas prefere usar o M2 como representação do dinheiro circulante na economia, porque o M0 e M1 se limitam ao dinheiro nas mãos do governo, e do M3 ao M5 se incluem outros títulos de investimento relacionados a valores futuros. Incluem títulos bancários, CDBs, títulos públicos, LTFs, e segue aí na graduação de liquidez até o M5, passando por títulos privados, debentures, fundos e etc. Vendo os indicadores do M2, percebemos que o aumento da base monetária tem sido a norma, com exceção de diminuições pontuais, quase irrisórias, financiadas com a emissão de dívida pública. O governo brasileiro vem imprimindo reais sem parar desde a criação da moeda. Entretanto, o que chama a atenção é o tamanho da emissão feita em 2020. Para dar os auxílios assistenciais durante a pandemia, a base monetária foi expandida como nunca.
Mas quando consideramos o M2 brasileiro em dólares, vemos um padrão muito similar ao PIB brasileiro em dólares. Isso ocorre porque imprimir dinheiro, sem haver junto um crescimento real na economia, não altera o poder de compra, a riqueza total da população. E pior ainda, o descolamento das linhas indica quanto dinheiro está sendo retirado da iniciativa privada via inflação para o poder público. Já falamos melhor disso. Agora o câmbio. Mais gente está familiarizada com esse termo. É a taxa de conversão de reais para dólares. Apesar do dólar não ser a moeda mais estável do mundo, como o comércio internacional é feito em dólares, ele acaba sendo o parâmetro mais comum. Obviamente que um país com insegurança jurídica gigante e alta impressão de dinheiro acaba tendo a moeda desvalorizada mais rapidamente. Para determinarmos a velocidade do dinheiro, o câmbio acaba sendo irrelevante, mas é um dado interessante a considerar. Enfim, chegamos ao ponto que realmente importa, a velocidade do real. Mas como assim? Dinheiro tem velocidade? Pois é, ele tem sim. Esse indicador é muito utilizado, onde os economistas aprenderam algo além de Marx e Keynes. A velocidade do dinheiro representa quanto tempo leva para ele circular na sociedade toda, a ponto de todo montante trocar de mãos. Saber a velocidade do dinheiro é bem simples, é o PIB dividido pelo M2. Com esse valor, é possível analisar, dentre outras coisas, o quão livre é uma economia. Se o dinheiro troca de mãos mais rápido, significa que existem menos entraves para a circulação, e como o dinheiro muda de mãos por motivos comerciais, tirando os roubos e furtos, significa que quando a rapidez foi maior, ocorreu aumento de produtividade da população. Ou seja, é uma economia mais livre e, consequentemente, melhor. Analisando a velocidade do real, temos que a média até 2008 era aproximadamente 1,1, com uma tendência para 1, onde chegou por volta de 2006. Mas por conta da crise de 2008, as pessoas quiseram guardar mais dinheiro com medo da instabilidade do mercado. Aí a velocidade do dinheiro caiu para perto de 0,75. No entanto, vale ressaltar que essa queda foi compatível com a queda do PIB em dólares. Portanto, a balança estava equilibrada. Depois disso, vemos que uma tendência de queda leve, mas constante, fez com que o valor chegasse a 0,61 no final de 2019. Para fazermos uma comparação, a velocidade média do dólar no mesmo período era de aproximadamente 2 até a crise de 2008, e foi caindo desde então até um recorde de 1,5 em 2020. E isso faz total sentido. Até 2008, o dinheiro levava 1 mês e meio para mudar completamente de mãos nos Estados Unidos e 3 meses aqui no Brasil. Em 2020, houve uma mudança brusca na velocidade do real, queda para 0,49. Pode parecer pouco, mas isso são mais de 20%. Proporcionalmente, foi pior que na crise de 2008 ou nas tensões de 2015. Isso significa que para o Brasil retornar ao patamar anterior ao surto global do vírus chinês, seria necessário um aumento de 25%. Para o Brasil voltar ao que era antes, terá que aumentar o PIB 25%, e isso se a base monetária não se expandir mais durante esse crescimento. Sabe quando foi a última vez que o PIB brasileiro cresceu 25% em um ano? Nunca! A maior taxa de crescimento anual do PIB foi de 14% em 1973, e vale dizer que foi financiado por endividamento. O maior crescimento que o Brasil teve com o real foi em 2010, de 7,5%, e muito disso foi reflexo da recuperação após a crise de 2008. E tem um outro fator a considerar: se as pessoas voltarem a gastar, o PIB sobe em número, mas seria um crescimento real? Se pegarmos a fórmula anterior, vemos que o PIB é igual à velocidade do dinheiro multiplicada pelo M2. Entretanto, existe a inflação, que governos adoram manter. Para saber o crescimento real do PIB, basta dividirmos ele pela inflação. Então, o PIB real ajustado pela inflação é igual à velocidade do real multiplicada pelo M2 dividido pela inflação.
Por causa disso, o uso mais comum para a velocidade do dinheiro é o cálculo da pressão inflacionária. Beleza, mas o que isso tudo significa? É que para a velocidade do dinheiro retornar ao patamar anterior à pandemia, subir 25%, seria necessário um crescimento real do PIB em 25%, o que levaria no mínimo uns 5 anos para acontecer realisticamente. E isso sem que o governo emitisse um realzinho sequer para pagar as contas. Ou então, o governo reduzir a base monetária em 20%. Isso implicaria acabar com todos os serviços públicos e ainda queimar 20% do dinheiro circulante na economia obtido via impostos, deixando o PIB como está. Ou uma subida de 25% na inflação. O melhor seria uma combinação dos 3 fatores. Mas sabendo como são os políticos, qual dessas parece ser a mais provável? Agora vamos aplicar isso ao tempo. A atividade econômica ainda está consideravelmente presa aí por conta de várias medidas restritivas. Quanto tempo o governo vai levar para liberar como estava antes? Se for de imediato, esse aumento da velocidade do dinheiro se reverteria todo em alta de preços, popularmente chamada de inflação, já que o PIB não suportaria sozinho esse aumento. Por outro lado, já que a arrecadação tributária está baixa exatamente por causa da diminuição do comércio, quanto mais tempo demorar, mais a base monetária teria que aumentar para pagar os gastos do governo. Não é à toa que, quando houve um afrouxamento das restrições com a subida na velocidade do dinheiro no início de 2021, o IPCA já está batendo os 8%. A meta do Banco Central é de 3%. E olha que essa recuperação não representa nem metade da pressão inflacionária. É por isso que o governo apresentou uma reforma tributária que quase dobra o imposto sobre as empresas. Para não perder completamente o controle inflacionário sobre o real, o governo precisa equilibrar as contas e justificar a louca impressão de dinheiro feita em 2020. Infelizmente, sabemos que isso só vai causar uma redução da economia do país. Em resumo, o Brasil está sendo perseguido por uma bola de neve. O governo está correndo montanha abaixo para evitar o soterramento. Mas quanto mais demora para aumentar a velocidade, mais perto chega a bola de neve que vai crescendo enquanto rola. Isso aí é se o retorno à normalidade fosse antes de 2020. Parece que esse ano travado durou um século, mas a situação aqui já não era boa durante os anos de 2010. Para voltar ao patamar propiciado pelo Plano Real por volta do ano 2000, teríamos que dobrar a velocidade do dinheiro, o que significaria um crescimento real do PIB de 100%, ou o mais provável, 100% de inflação. E ainda com isso estaríamos abaixo dos Estados Unidos em crise. O futuro da economia brasileira não é nada promissor. O real, a melhor moeda que o Brasil já teve, está demonstrando claros sinais de desgaste extremo. O aumento da inflação em 2021 é apenas uma amostra do que está por vir. Pelo menos dessa vez, diferente da época de hiperinflação nos anos 80, nós temos o Bitcoin. É isso aí, obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Liberold, revisado por Stanley Calderelli e narrado por BitDove. Se gostou do vídeo, clique no ícone de curtir aqui abaixo e compartilhe em suas redes sociais. Se quer ser notificado de novos vídeos, clique em inscrever-se e depois no ícone do sininho. Até a próxima, tchau!